Né? Imaginando que com isso você força a submissão. O que sucede? Sucede que isso é uma estrutura em troca de uma esperança, que é a esperança de amor. Por isso que na constituição dos sujeitos, talvez a coisa mais relevante que se pudesse dizer a respeito disso, é que as promessas que aí se formulam, estão escutando, né? As promessas que aí se formulam, se cumprem. Você não constitui um sujeito, senão você o deforma se você fizer com que ele se estruture em face do descumprimento das promessas. É por isso que se você tem um filho e promete que vai dar nele se ele fizer alguma coisa, a coisa mais inteligente e sensata é você dar mesmo se ele fizer. Estão ouvindo, né? A psicanálise. Aquela história de que Freud dizia que não bata na criança, que não sei o quê. Por quê? Por quê? Porque da mesma maneira que você o satisfaz, se ele cumpre a promessa, se ele te promete, se acerta com ele que ele vai ter uma promessa e ele vai fazer alguma coisa, que se ele fizer aquilo você o recompensa, se ele faz, você de fato cumpre a promessa, para ele poder ter a resposta devida, se ele não fizer, você não dá a ele o que você prometeu. Uma das grandes desgraças da nossa estrutura profissional hoje está no fato de que os pais prometem aos filhos que vão fazer vestibular, o cara sai lá de Pindamonhangaba para ficar em São Paulo, cursinho, vestibular e tal. Pai malha. Pai malhando para trabalhar, para vagabundo estudar. E o cara vem para São Paulo só sacanagem, festa, balada, não sei o que, estudar porra nenhuma. Pai montando lá dinheiro, mas sabendo que ali está, digamos, a base do futuro do filho, diz: escute, se você passar na USP, se você passar na Paulista de Medicina, quer estudar medicina, se você passar na Paulista de Medicina, eu vou te dar um carro. Não tenho dinheiro, mas eu vou te dar um carro. É uma promessa, olha o poder, né? O poder compensatório. Eu vou te dar um carro. Não importa, mas eu vou te dar um carro. Mas porque se você passar na polícia, você não vai precisar pagar. Se passar aqui, você vai pagar. Se você estudar no Mackenzie, na VV, na PUC, você vai pagar um caminhão de dinheiro, velho. Então passa lá na FADUSP que eu... Vai me sobrar uma grana a mais, veja, cálculo, né? Vai me sobrar uma grana a mais e eu vou te dar um carro. Com isso, pelo menos tu vai levar a mulher para o motel, sei lá. Sair de Uber, sei lá. Tem lá um imaginário que joga ali nesse negócio. Mas o cara tem que estudar, velho, para passar. Porque para passar aqui, para passar aqui em milhões e milhões de gente que está querendo vir, precisa passar. Basta ser inteligente, tem que estudar. Quer dizer, o cara tem que passar. De repente, o cara vai vestibular e não passa. Aqui. Por quê? Porque o vagabundo estava na gandaia, estava na sacanagem, estava na balada, estava por aí. Estudar que é bom, nada. Mas ele passa numa única esquina qualquer da vida, vai para a Pinda e diz: papai, passei no vestibular, quero meu carro. Porra, um pai... Estou entendendo o que eu estou falando? O pai com 3 neurônios que faz, pega pelo pescoço e atira por cima do muro da casa. Que é para ir se virar lá onde o asfalto, vai procurar a tua turma, vagabundo. Vai trabalhar no porão da lanchonete ali, da esquina, sabe? Vai procurar a tua... Vai. Porque é importante, veja como a promessa, veja, a promessa a se cumprir na forma como tratada. Vemos como vale a palavra. O pai faz mais mal para ele
dando o carro, se ele passou na uma esquina, do que fazendo o vagabundo ficar aí de ônibus, indo a pé, ir a pé, já dando uma vantagem para o cara que não seja estudar lá em Pinda mesmo. Porque é justo isso que se coloca como cumprimento da promessa que constitui o sujeito, que se mete com uma limitação. Você tratou comigo, mas você não cumpriu, você não merece ganhar. Ou seja, é justo aqui que funciona a referência. É justo aqui que funciona a referência, porque você entende. Se o teu pai te prometeu alguma coisa e não te puder dar, não te puder dar o carro, porque teve lá uma doença e o dinheiro que ele tinha para dar para você, ele vai dar para cuidar do teu outro irmão no hospital, da tua mãe que está doente, precisa de um tratamento, tá... Isso, veja, você entende, porque você entende o descumprimento da palavra por ele. O que você não entende é que ele descumpra a palavra dele para te dar uma porra de um carro que você não fez por merecer. E aqui está o grande mal. Porque se ele diz, eu não dou o carro, tu vai de ônibus, o cara se vê na contingência, em face do limite, de desejar o carro e para isso fazer o que deve fazer, passar no ano seguinte, por exemplo. Mas se o pai der o carro, o vagabundo vai continuar, muito provavelmente, na mesma vida. E vai ser vagabundo forever. Isso é só um exemplozinho do que significa, veja, a importância do poder compensatório. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se você tratando, essas coisas também se imbricam uma na outra, mas se você trata alguma coisa, digamos, num processo com o juiz, sabendo que ele lá tem um poder, se você trata, você cumpre. Por isso que você não pode ceder nos direitos. Se você resistir nos direitos, porque eles não são os seus. Mas se você se compromete, você cumpre, porque é justo isso que faz a tua própria respeitabilidade. Ainda que você tenha que dizer não. O professor bom é aquele que te ensina, ou aquele que não te ensina e te deixa passar? Por que o Maurício vem e fala de mim? Duro! Para! Fazer com prova! Exame final! Vai estudar, vagabundo! Ser professor na USP, você acha que é assim? Como que você aprende? Ou seja, isso é só um bosquejozinho para mostrar como você pode estudar, ou como você deve estudar o lugar do poder, e quanto o lugar do poder é significativo, ainda mais o poder do juiz, que é um poder que está para além de tudo isso. Deixa eu só completar isso com aquilo que é o poder condicionado. Está aqui. Digamos, aqui está já num outro plano, né? São os três, né? O poder condigno, o poder compensatório, como o Galbraith estudou. Perceba, o canadense, o americano, tem toda aquela coisa da nossa resistência com os americanos, você tem tudo isso para tomar em consideração. Mas eu estou trazendo como exemplo para vocês verem quanto é significativo estudar o poder, que não é uma merda de um conceito qualquer, não é uma palavrinha qualquer. Metido ali naquele conceito, quando você suprime daquele conceito, é tudo isso, é esse mundo de relevância transcendental que você joga por água abaixo. Quer dizer, quando você vai falar com um juiz, que você vai para falar com ele, que você entra na sala dele, você precisa ter a consciência do lugar que ele ocupa, mas sobretudo do lugar do poder. Não é que ele vai dizer o direito, mas é porque ele maneja um lugar que se você bobear, ele vai impor a vontade dele contra a tua, mesmo que você não queira. A tua limitação, que é, não raro, circunscrita na lei, pode virar pó de traque, em face do que ele se mete com o poder. Hobbes, no Leviatã, a proclamação do Texas, vamos lá. Enquanto o poder condigno e o poder compensatório são visíveis e objetivos, o poder condicionado, em contraste, é subjetivo. Nem os que o exercem, nem os que se sujeitam a ele
estão necessariamente sempre cientes de que ele está sendo exercido. A aceitação da autoridade, a submissão à vontade alheia, torna-se a preferência mais alta daqueles que se submetem. Esta preferência pode ser deliberadamente cultivada pela persuasão ou pela educação. Este é o condicionamento explícito. Ou pode ser ditada pela própria cultura. A submissão é considerada normal, apropriada ou tradicionalmente correta. Este é o condicionamento implícito. Numa linha nítida, separa um do outro. Estão vendo, né? Você nem vê, mas ele está lá. Estão escutando, né? Mas ele está lá. Você não vê a mãe dizendo para a filha: minha filha, vai lá à casa, né? Que seja submissa a seu marido. Não esqueça que ele é forte, ele tem poder. Nunca ninguém diz isso, mas tão raro. Quando as pessoas casam, as mulheres naturalmente vão cuidar da cozinha, vão cuidar do banheiro, vão assistir o filho. E você pergunta, às vezes, como elas podem fazer isso assim, de uma maneira tão dócil? Muito. E às vezes, graças a Deus, para mim não, né? Porque eu sou um velho recalcado. Incorrigível, quer dizer, se a minha mulher estava morto. Cada vez que ela me ameaça com alguma coisa, eu digo que contrata alguém, para ficar mais bravo ainda. Mas eu não estou falando por causa disso, estou brincando com as palavras. Hoje é quase. Hoje, estou brincando com as palavras de verdade, porque hoje é quase um absurdo imaginar uma hipótese dessa. Você casasse para poder ter uma dona de casa. Dona de casa é no sentido de ter uma servente para fazer as suas coisas. Mas é inadmissível uma coisa assim, impensável um negócio assim. Mas, cara, eu não estou falando das mulheres de hoje, estou falando da minha mãe. A minha mãe não só fazia tudo aquilo, como fazia tudo aquilo com a certeza de que aquilo era o que ela tinha que fazer. E ela era genial, a minha mãe era genial. Ela pintava, bordava, cozinhava, tricotava, dava aula, fazia estenografia. A mulher era um trator. E o velho sentado. O velho sentado. O pai sentado. Uma vez se meter a fazer um café, botou a chaleira, a pôr estourou na cara dele. Quer dizer, o cara era um idiota, não sabia nem como ligar. Eu ainda não sei como mexer no computador, mas o cara não sabia nem como ligar o fogão. Na força do cara, pô, deu um chute na merda, jogou o fogão pra tudo, pra puta que pariu. O cara virou a mesa. Os velhos eram assim, velho, mas do que eu tô querendo mostrar é isso. Estou falando dos nossos pais, de uma maneira geral. Ninguém disse nada, nem para lá, nem para cá. Ninguém nunca falou disso. Ninguém nunca falou disso com eles. No entanto, estão entendendo? Veja como tinha alguma coisa condicionada. Agora é importante nisso. Como é necessário aprender isso. Não é? E aqui está justo a estrutura do feedback, né? Nas relações. Que a cultura, por isso que ele fala da cultura, que a cultura impregna na gente, né? Aquilo que eu falei, né? Você nasce e bota um nome, a cultura entra em você, né? As palavras entram em você, elas te constituem, e às vezes você faz até sem pensar. Nisso, naquilo que se faz assim, é que está justo o poder condicionado. É aquele que te captura, mesmo que você não queira. Mas, estão escutando? A grande sacada do poder condicionado, estão escutando, né? A grande sacada do poder condicionado, vocês viram, ao contrário dos outros dois que são claros, né? Está lá na lei a punição, está lá a recompensa, ela trabalha assim. É que aqui é subliminar. A grande sacada disso, o que é? A grande sacada do poder condicionado qual é? Veja, eu fazer, eu em você. Eu fazer, você fazer o que eu quero que você faça,
você pensando que está fazendo por você e para você mesmo. Não vale a pena ver esse troço. Cara, isso é genial. Porque aqui está, digamos assim, a coisa mais fantástica da forma como você manuseia o discurso ideologicamente. Dois campos, o da política e o do marketing. E o do marketing. Vai ficar só no da publicidade, do marketing. No da política, o grande exemplo disso é Joseph Goebbels. Ele vai falar disso. Por quê? Porque o cara pega, quem sabe, o povo mais atrezado, o povo mais louvado pela cultura que tem, não é? Sem fake news, porque o cara não tinha fake news. Se tivesse, ai. É. Isso mostra quanto o cara era inteligente. Para fazer fake news basta ser imbecil. Né? O cara era inteligente, então o que o cara faz? O cara pega o povo mais culto, mais preparado, filosoficamente mais preparado, louvado pela inteligência, ou seja, pelo conjunto, com toda uma origem que se funda numas bases capazes de constituir uma estrutura totalitária. Na Arendt tem razão, e transforma aquela gente num bando de cordeiro, ora de uma maneira tal a louvar um imbecil, um maluco, doido, que pesa inteligente, um doido, que o que vai fazer como projeto de futuro é mandar aquela gente com o carneiro para a degola, para a morte, para a destruição. Como é possível? Veja, é preciso se valer de Etienne Laboissy, por exemplo, que era um livro a se pensar, e eu preferi Karl Bright, para se perguntar como é possível que todo um povo se submeta a um só. Pensando no rei, como Laboissy pergunta, no discurso da servidão voluntária, discutindo o poder, né, justo disso. Como é possível, né, que esse poder desse um se transforme agora no poder dos 6, que é o acessório, e desse para os 60, e isso causando os 6 milhões. São 6 milhões que seguem e vão atrás daquele que às vezes não é nada, é o mais fraco, o mais débil. Ele chega a dizer isso. Às vezes, sabe, às vezes é o mais frágil, o mais débil. Na figura de um rei qualquer, que se louva justo porque está lá naquele lugar. Veja um lugar da referência. Então quando você pega a posição dos nazistas, o que Goebbels fez com a máquina de propaganda alemã, e de repente quando você vê o que aqueles caras fizeram, visivelmente caminhando para a guerra, visivelmente caminhando para o confronto, mas percebam, é aquela gente agindo para beneficiar aqueles que estavam lá, mas eles pensando que estavam fazendo para eles mesmos. Como era possível que aquela gente pensasse que era superior, porque era ariana, em detrimento dos outros, que eram os bodes expiatórios, em detrimento dos ciganos, em detrimento dos judeus, em detrimento dos russos, em detrimento dos búlgaros e por aí vai, dos polacos. Como aquela gente se deixou enganar? Como é possível aquela gente se deixar enganar? Não é? Como aquela gente é possível ter eleito com 93% dos votos? Hitler teve em 33, 93% dos votos, se não me falha a memória. Era o aval do povo alemão todo. Isso hoje quando a gente fala Heidegger nazista, os alemães, sabe, os professores de penal, Mesger, começa a revolver a coisa, os caras tudo lá medindo, mas como é que é possível essa gente enganar desse jeito? Como foi possível enganar desse jeito? Como é possível um cara que vai perder a aposentadoria votar no Hitler desse jeito? E no entanto vota. Aí você pergunta, como é possível? Sim, é possível, porque, veja, este é o condicionamento explícito, não é? Nenhuma literatura,
nenhuma linha nítida separa um do outro. O condicionamento explícito resulta gradualmente em implícito, para dar substância a essas ilustrações, recorrerei aos meios pelos quais os homens do passado, e consideravelmente também no presente, têm exercido poder sobre as mulheres e as curvado à sua vontade. Não vou continuar, só quero dizer isso. Do ponto de vista político, Goebbels é o exemplo. Como hoje também é o exemplo que fez esse Brennan, sei lá o que, Brennan, que elegeu o Trump nos Estados Unidos. Quer dizer, você manipula de uma maneira, você consegue, sabendo do que é, sabendo como é, sabendo do que se trata, você manipula de uma maneira tal, no jogo do poder, a técnica é justamente essa, ou seja, você fazer o cara fazer aquilo que você quer que ele faça, mas ele pensando que está fazendo para ele. No dia a dia, eu não vou nem começar a falar do juiz em relação a isso. Pense bem no que eu estou falando, depois cada um que pense bem. Mas, eu disse, nada para nós no dia a dia parece mais significativo do que o poder do marketing. Velho, é um negócio impressionante. Impressionante. Cara, por isso que hoje tem toda uma estratégia de guerra, não permitir que você vá no supermercado antes da hora do almoço, quando está com fome. Porque você acaba comprando o que você não quer. Aí você pergunta, mas porra, mas por que você trouxe tudo? Você comprar uma caixa de fósforo com um carrinho cheio de bagulho? Eu não posso ir mesmo, porque não é na hora do almoço, na hora da janta, no meio. Eu adoro o bagulho, então eu vou lá e compro o bagulho. Onde está a sedução desse negócio? Velho, é um negócio bestial. Você passa pelos corredores da desgraça do mercado, porra, tem aqueles biscoitos, aqueles Oreo, os caras fazem uma morda de umas fotografias que tem umas gororobas daquela saindo do biscoito, você passa, aquela merda pula caloria em você, mas aquilo é pegajoso, o troço fica te chamando, cada vez que eu passo, o troço fica grudando, sai daqui, sai daqui, e o cara fica, o troço fica te lambendo, se tu me lamber, eu vou te lamber também, e sabe, você não aguenta, porque então uma fotografia, aquilo troço fica te cativando, você fica sendo no supermercado, é um inferno, porque é como se sabe, a picanha ficar lá banando pra você. Ô, Jacintão! Vem cá, aquela picanha gorda, com aquela manta de gordura, assim, imagina o nego fica doido naquele negócio. Ele vai lá comprar uma caixa de fotos, sai com um carrinho inteiro, cheio de bagulho, aí chega em casa, mas você comprou bagulho pra festa junina? Não é pra festa junina? Mas não tem festa junina? Pô, pai, tem festa junina só no ano que vem. O que nós vamos fazer? Nós vamos guardar esse negócio. Cara, os caras empurram o que quiserem pra você, pasta de dente, escova de dente. Os caras enfiam em você. E aí você pergunta, o imbecil, mas por que tu comprou esse troço todo? Não é? Quem você te empurrou a comprar esse negócio todo? Claro. Quem te empurra, evidentemente, é um desejo que te mete por lá, vamos dizer assim. Vamos nos iludir com a força que a estrutura subjetiva tem. A verdade seja dita. Desde esse ponto de vista, veja, os caras que trabalham com isso, né? Os caras que trabalham com isso manejam o poder condicionado, eles são treinados para isso, os filhos da mãe são treinados para isso. Cara, é um negócio impressionante, velho. O cara vai vender pipoca, mete mulher pelada, na puta que pariu, para vender pipoca, mulher pelada, mas porra! Como é que é possível? Mas porque os desgraçados são treinados para isso. E hoje, com essas drogas do Maurício, logaritmo, não sei o que, é pior ainda. É pior ainda. Você fala uma palavra, puta, aperta no telefone, pim! Você quer viajar pro Caribe? Não. Que diabo é isso? Eu nem falei de Caribe. E, no entanto, veja, até com o telefone desligado, eles te captam, eles te pegam, sabe, tudo é feito de uma maneira tal de cooptar. A palavra é cooptação. É como se fosse uma sedução, a sua sedução, de uma maneira a te atrair para que você faça o que eles querem que você faça, mas pior é você pensando que está fazendo para você mesmo.
sai do supermercado todo feliz, tem que encontrar censura, né? Porque quando tu encontra a mulher, tu vai dar umas porradas, porque ela vai reclamar que você gastou um monte de dinheiro lá, com um monte de bagulho que não serve pra porra nenhuma. Esse arroz do vagabundo, porque ele não sei o quê. E além de tudo, só traz porcaria, bolacha, leite moça, tudo aquela porca que não pode trazer que você traz. É genial, porque é genial. É genial pensar nisso, porque a turma do marketing mexe justamente aí, não é? Mexe justamente aí. Isso é um negócio fantástico. Fantástico. Ora, essas três formas, por isso vale ler o livro do meu pai, essas três formas se entrecruzam, elas não aparecem só isoladas, elas também se entrecruzam. E aqui está, e aqui vai, quem sabe, para o alerta mais significativo em relação à jurisdição. Mais significativo o alerta em relação à jurisdição. Que é justo o fato de que a cultura que se forja entra sorrateiramente, como que se você não visse, ela entra para que se possa responder por aquilo que eles querem. O juiz, vocês sabem, decretaram pela terceira vez a prisão do governador, o ex-governador do Paraná. O juiz disse na decisão, aspas, há um pensamento amplamente difundido na doutrina e jurisprudência brasileira que insiste em vincular a necessidade da prisão preventiva à contemporaneidade dos fatos criminosos. Tal entendimento, carente de maiores fundamentações racionalmente elaboradas, ecoa, sem a devida reflexão crítica, como um verdadeiro mantra da impunidade. A pergunta que fica é, de onde o cara tira um argumento desse porte para justificar algo do gênero, sabendo o que nós sabemos sobre a contemporaneidade de uma cautelar como essa, de modo a dizer que nós todos falamos em um mantra da impunidade. Veja, de onde o cara tira disso? Se não fazendo alguma coisa ou dizendo alguma coisa que alguém quer que ele diga, ainda que ele pense que está fazendo por ele mesmo. É uma relação dos poderes. Por causa do julgamento, se bloqueou duas condenações que depois vai ser processado, ter julgado. Por isso que eu disse, entra outras coisas também. Por isso que eu disse, você viu o que eu disse? E entra outras coisas também. Mas entra justo nisso, quer dizer, aquilo que fornece a possibilidade de você, digamos assim, entre aspas, destruir a estrutura que lá está. Seria, até pouco tempo atrás, seria inimaginável que um juiz dissesse alguma coisa assim. Hoje o cara diz, com toda a tranquilidade, como se ele estivesse fazendo a coisa, e que se todo mundo fosse um idiota de pensar e que não sabe que ele está fazendo isso em função ou em nome de alguma coisa ou de alguém. Em nome, sabe aquilo que eu falei do Lopes? Em nome de aquele que faz a liga, aquele que liga. A moçada, eu já estava com dor, né? Acho que está meio na hora. Eu só queria, veja, fiz um esforço para mostrar a vocês que tem mais, né? Recomendaria que dessem isso, que isso ajuda a pensar. É isso que ajuda a pensar. Tem, evidentemente, muito mais, porque tem mais de verdade aí para projetar. Né? Todo mundo sabe que, agora, a matéria da jurisdição é justo o lugar do poder.
mas que isso se divide com toda a matéria da competência que daqui vai para adiante. O que me interessava, porém, era, digamos, pautar a discussão da jurisdição. Veja, não é uma brincadeira, não é um conceito qualquer, não é alguma coisa para ser tratada assim, blá blá blá, uma conversa de uma aula, não é alguma coisa que você pega o livro do fulano, que é mais barato, porque você pega aquilo e de lá você tira. Não, velho, é preciso ir além. Veja como é preciso ir além. Eu particularmente acho que isso não é alguma coisa que se deva nem sequer reservar para a pós-graduação. Vou dizer que vou trabalhar justo esse tema do doutorado em Porto Alegre esse ano, julho, mas nem comecei ainda a trabalhar, mas vou trabalhar isso assim, por causa da importância que esse troço tem, de fato. Mas isso não veja, estou falando disso porque não é alguma coisa para se discutir só na pós-graduação, você não tem que chegar lá na pós-graduação e fazer isso. Essas todas as discussões são discussões lá de base, porque esse é um conceito lá da base. Isso fez, por exemplo, um grande modo, crescimento da Federal do Paraná. Não porque nós estávamos lá, mas porque se imprimiu um conhecimento lá na base, forçando os caras a pensarem coisas desse naipe. Porque isso faz o quê? Isso ao mesmo tempo que estrutura um conhecimento, desestrutura ou ajuda os caras a desestruturarem tudo aquilo que possa servir de manipulação em face do próprio conceito. Vamos voltar amanhã, mais ou menos nesse pique, para falar de ação, para falar de processo, e depois ver se nós fechamos de noite com um ataque a isso tudo. Mas é inevitável que se vá atacar justo desde o lugar. Eu preciso, quando eu disse, venham comigo numa viagem que nós vamos fazer, é que eu preciso que você vá discutir comigo, quando eu falar o lugar do juiz, do que está acontecendo com o lugar do juiz, eu preciso que você venha comigo sabendo do que eu estou falando, do que você está falando. Mas não que você está pensando, eu não quero que você venha pensar comigo, porque eu trouxe o Galbraith e mostrei uma cara do poder que você precisava ter. Eu quero que você pense mesmo nisso e venha para discutir o lugar onde o juiz está hoje, em face daquilo que você vê mesmo, do que você pensa mesmo. Do lugar que você ocupa. Isso me parece o mais relevante. Agora, se eu tivesse condição, eu tivesse no curso de pós-graduação, eu separava tudo e eu faria disso uma grande discussão. Porque é uma discussão que se trata de você empenhado em construir o teu próprio aprendizado, o teu próprio saber. Não é eu dizendo, bora, temos que desconstruir a teoria geral. Faz o que pode, mas nós precisamos construir isso. A diferença vem disso. A diferenciação vem disso. Isso faz você depois construir um mestrado, construir um doutorado desde um lugar altamente diferenciado e significativo. Não duvido. É disso que se trata. Porque, claro, dentre outras coisas, faz com que nós que pensamos, que conseguimos ter a sorte de pensar algumas coisas que vão para além do lugar comum do direito, que a gente se beneficia disso, e você acaba, querendo ou não, você acaba ocupando um lugar que é um lugar diferenciado. Eu tenho brincado com isso, porque às vezes as pessoas têm me perguntado sobre essa matéria, o que o senhor acha, professor? Eu sinto muito, eu fico muito sentido disso, mas eu nunca vi na história construir uma diferenciação, principalmente quando você marcha contra a periferia, que não fosse para beneficiar os do centro. Nós, infelizmente, estamos no centro. Então, todas as sacanagens que estão fazendo, de uma maneira geral, vai pegar essa gente toda da periferia. Então, o foco estamos nós. Então, por mais que a gente sofra, o saber que propicia que a gente esteja no centro, isso é muito ruim. De fato, é muito ruim, porque você não pode ser feliz sendo beneficiado quando você sabe que esse benefício que vem para você decorre justamente do esmagamento dos irmãos que estão lá na periferia.
disso que se trata. É construir um saber, no fundo vai te beneficiar, né? Vai te beneficiar. Acho que deve construir, é preciso lucidez para construir alguma coisa diferenciada que faça com que a gente lute por nós mesmos, eticamente, em relação àqueles que são irmãos que precisam da nossa ajuda. Isso que me move a não trabalhar assim, quer dizer, trabalhar assim é tendo humildade e poder discutir passo a passo, devagarzinho, aqui, ali, melhor aqui, pior ali, mas sempre com alguma coisa que possa te ajudar, possa te puxar, que te incentive a te puxar. É isso que nós precisamos fazer. O ensino só pode ser grande quando nós crescemos todos juntos. Assim deve ser. Bom, amanhã... Queria agradecer mais uma vez, professor Jacinto, e amanhã a gente volta às 2 da tarde. Obrigado. Obrigado.